Muito bom dia! Que coisa boa começar mais um dia aqui com vocês. Eu tô muito feliz e animada para essa live, que é a live 2 de 3 da nossa série Despertar. Ontem começamos falando sobre um assunto maravilhoso, um assunto que é a clareza, onde a gente começa a ter clareza. O que está acontecendo na nossa existência, né? A gente começa a olhar, colocar luz nas nossas sombras. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir que quem está assistindo o replay dessa live, quem está chegando aí novo também, muito legal ter vocês comigo nessa jornada, mas que coloque um pouquinho para frente, que agora eu vou chamar umas pessoas que eu acredito que deveriam estar aqui. Tá bom? Então coloca um pouquinho para frente, que eu vou demorar só um pouquinho aqui para chamar essas pessoas. E aí, já adiantando aqui, hoje nós vamos olhar um pouquinho mais profundo. Para quem? Para o nosso ego. Isso. Nós vamos entender quem está no comando da nossa existência. Nós vamos entender por que tomamos, às vezes, algumas decisões, a gente repete padrões sem entender e vivemos muitas vezes por períodos muito longos no automático, sem ser os autores da nossa história. Somos como que tivéssemos lá no banco de trás do carro, com os olhos vendados e alguém dirigindo esse carro para onde quer, sem que a gente tome as decisões corretas. A gente acha que está tomando as decisões, mas será que somos nós mesmos que estamos tomando as decisões da nossa vida? Será que somos nós mesmos que falamos, que agimos dessa forma? Muitas vezes a gente fala, a gente age e depois vem uma dor, um arrependimento e por vezes a gente até se desconhece. A gente fala, meu Deus, como que eu falei isso? Isso não sou eu. Pois é isso que a gente vai ver aqui nessa live hoje. Muito bem-vinda, Joana, meu amor, que saudade de ti, guria. Aparece na minha vida, eu tô com muita saudade. Fica aqui que a gente vai falar de um assunto que tu vai amar, tá? Então vamos lá. A gente tá aqui repetindo numa série que começou ontem, são 3 lives sobre um assunto muito legal, que é despertar, tá? Sobre o nosso despertar. E aí, eu vou já iniciar aqui o assunto e não tem problema não ter assistido a outra live, porque tudo se encaixa, depois vai lá e assiste, que só vai acrescentar, tá? Hoje é um dia muito especial, é um dia que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse tal de ego, tá? Esse tal de ego que não somos nós. E aí eu vou fazer um pouquinho uma recapitulação de tudo que a gente viu ontem, para a gente conseguir dar continuidade aqui no assunto de hoje, tá bom? Mas eu quero pedir um favor para você que já entrou, para você ir lá, muito bom dia, ir lá e enviar aqui nesse aviãozinho para umas 3 pessoas que o teu coração tocar, que deveriam estar aqui nesse momento legal, começar aqui essa manhã com a gente, tá bom? E aí, o que a gente viu? A gente viu que nós temos 4 formadores do nosso ego, né? Nós fomos formados, esse ego que é a nossa persona, que é o que a gente traz para agir aqui na Terra, porque a gente precisa dessa persona, né? Mas nós não somos isso. Nós somos uma essência divina, lembra que a gente conversou? E esse ego é formado por quem? Que raios formou esse ego que hoje só me ferra, né? Vamos ver, vamos recapitular. Ele é formado pelo nosso arcaico, porque somos espíritos, estamos nesse corpinho de carne, nós não somos isso aqui. Nós viemos de muito longe, então a nossa formação não vem daqui, só da onde a gente lembra, né?
Tem muita coisa que nos construiu e contribuiu para que a gente chegasse até aqui hoje e sermos o que a gente é. Os nossos gostos, né, as nossas crenças. Então, esse primeiro formador de ego é o arcaico, que a gente chama de arcaico, que é tudo que a gente já traz na nossa mochilinha, na nossa bagagem. O segundo são os nossos criadores, quem nos criou, nossos pais, tios, avós. Eu não sei quem te criou, mas tem vários personagens que fizeram parte dessa história e a gente carrega um pouquinho de cada um deles. A gente até, muitas vezes, acontece de a gente se ver, a gente, nossa, eu tô agindo igual minha avó. Acontece isso frequentemente comigo. Ou então, nossa, eu falo uma frase, eu falo, meu Deus, parece meu pai falando. Isso é um dos formadores do nosso ego, são os nossos pais ou criadores. O terceiro formador é aqui, eu até anotei aqui pra gente não esquecer de nenhum, é a nossa genética. Não tem, tá no sangue? Isso existe. Mas existe a ciência maravilhosa que já entendeu também que até isso, todos eles nós podemos mudar. E que até isso a gente pode mudar. Se chama epigenética, tá bom? E o quarto, que é a nossa cultura, onde a gente foi criado ali, a nossa cidade, né? Uns no interior, outros na capital, o país, tudo nos formou. Tá bom? Então, esses 4 formadores do ego que a gente viu lá ontem, né? E entendeu qual é a base dessa formação. A gente entendeu também que isso é mutável. A gente pode decidir mudar. E hoje a gente vai aprofundar no ego e o que acontece? Nós temos nele, então nesse longo tempo, da onde a gente veio e tudo que aconteceu na nossa vida, a gente foi criando blocos de dor. E aí, nesse momento aqui, eu quero pedir uma coisa para vocês, que eu sempre peço para vocês trazer um papelzinho, uma caneta, né? Então, quem não pegou, corre lá, vai pegar um papel, uma caneta, para que a gente vá mapeando, vá fazendo esse exercício para a gente olhar para a gente mesmo. Fica muito mais fácil a gente quando vê do que quando a gente só fica aqui na nossa cabeça, porque passa, tá? Passa. O nosso próprio ego se encarrega de deixar isso pra lá, pra depois ver como é que fica e a gente continua naquela vida que a gente não quer ter, tá bom? Então, papel e caneta, aguinha. Bem-vindo todos que estão chegando. Bom dia. Muito feliz de ter vocês aqui comigo pra gente fazer essa jornada junto nesse despertar, porque a gente precisa despertar. Ok? Vamos lá? Então tá. Esse ego, ele tem esses blocos de dor. É um dos nossos corpos, que outro dia a gente vai falar mais nisso, se chama corpo emocional. E nesse corpo emocional vai criando blocos de dor. Então, eu vou falar aqui uns blocos e eu quero que se algum aí doer em você, você coloca ali, tá? Coloca ali no teu caderninho. Porque todos nós temos, tá? Às vezes temos mais, às vezes temos menos, vamos nos curando, daqui a pouco a gente descobre de novo e tá tudo certo, a gente tá aqui, é pra isso, lembra que a gente falou disso também, a gente tá aqui pra evoluir, né? Evoluir com desapego. Então a gente não tem que ficar apegado nas nossas dores, que é o que acontece muitas vezes sem a gente perceber. A gente se apega nos nossos blocos de dor de forma que a gente não quer largar, a gente não quer nem mesmo a cura. A gente entra numa live dessa e a gente sai porque a gente não quer ser curado. Então vamos lá. Nós temos o bloco de abandono. O bloco de abandono, como a palavra fala, é um bloco que a gente carrega e que dói, sabe? Dói porque existe alguma coisa em algum momento e esse abandono, ele pode ter sido uma coisa simples ou muito complexa. Ele acontece muitas vezes ainda a gente está na barriga e a gente sente um abandono. Muitas vezes a mãe sofreu, essa criança sofre. Muitas vezes uma criança que ficou no berço um pouquinho mais e começa a chorar ali, ela se sente nesse abandono.
Não interessa de onde venho, dentro desses 4 formadores que a gente falou, da onde que ele vem, se ele vem do nosso arcaico, se ele vem dos nossos pais, da nossa genética, da nossa cultura, nós carregamos com nós esses blocos. Esse é o número 1 que eu vou falar aqui, eu vou falar só alguns, tá? E aí vocês vão anotando aí, fazendo essas anotações, para depois olhar e ver o que vai fazer com isso, que é a decisão, né? Que hoje a nossa live é decidir, é onde a gente vai olhar e decidir o que a gente quer fazer, porque nós temos esse poder de escolha, tá? O outro bloco que eu anotei aqui, que eu tenho uma colinha aqui pra gente não esquecer, e eu quero falar dele, é o bloco da rejeição. Temos o bloco da rejeição. Em algum momento na nossa história, grande história de vida, nós nos sentimos rejeitados. Abriu uma ferida, essa ferida não fechou, não foi curada. Então nós carregamos esse bloco da rejeição. Temos também o bloco do fracasso. Muito fracasso, um sentimento de fracasso. E o que acontece? Todas as vezes em que acontece algo ligado a fracasso na nossa mente, porque às vezes o que é fracasso para mim não é para você, o que é fracasso para o outro não é para mim, né? Então, quando acontece alguma coisa nesse sentido, é como se estivesse cravando uma faca na nossa ferida que ainda está aberta. Temos blocos também de traição e que também gera dor. E a gente às vezes não sabe por quê. Às vezes a gente sente uns ciúmes que a gente não entende por quê. Temos bloco de traição dentro de nós. Tá bom? Então vou falar só desses e aí vocês vão aí se analisando, entendendo, que agora eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque esses blocos, eles geram no nosso ego necessidades, e é disso que a gente vai falar. Quais são as necessidades do nosso ego? E elas existem? Elas são reais? Elas precisam estar, como muitas vezes na nossa existência, elas estão fora do equilíbrio? A primeira necessidade que eu quero falar é a necessidade do reconhecimento. Nós temos muitas vezes em nós uma necessidade de ser reconhecida. E aí a gente não faz nada se a gente não tiver esse reconhecimento. Ou a gente até faz, mas aí se ninguém bater palma, se ninguém aplaudir, a gente para tudo, a gente paralisa e fala assim, também não vou fazer mais. Ninguém me reconheceu, né? Uma mulher que se arruma toda, né? Isso acontece muito com os casais. Não sei se aí na casa de vocês, mas aqui acontece muito. E foi um grande aprendizado para mim também. Você se arruma toda, você se põe toda bonita, faz cabelo, faz unha, bota uma roupa nova e aí vai sair, né? Com o marido, passa na frente dele, nada. Passa de novo e nada. Você sai, janta, tudo e ele não falou nada. E aí o que acontece se eu tenho a minha necessidade de reconhecimento fora do equilíbrio? Não me arrumo mais, paraliso, fico brava. Então essa necessidade do reconhecimento é uma necessidade que não é da nossa essência, porque depois a gente vai falar das necessidades reais. Essa necessidade é do nosso ego. Ele precisa ser reconhecido. Ele precisa que aplaudam, que passe e diga, ai, como que tu tá linda, ficou lindo esse cabelo, nossa, você fez a sobrancelha, né? Quem precisa disso é o nosso ego, não somos nós, não somos nós, tá? E aí, a gente vai agora para a segunda necessidade que eu quero colocar aqui, que é a necessidade de segurança. Temos em nós uma necessidade de segurança. Nós precisamos nos sentir seguros. Então, essa necessidade, se ela estiver fora do controle, o que acontece? Nós paralisamos também quando não nos sentimos seguros. Então, nós temos que ter
todas as afirmações de que aquilo vai dar certo. Tem que estar tudo 100%, né? A gente vai sair, a gente olha como é que vai estar o trânsito e aí a gente já fica nervoso e muitas vezes a gente deixa de ir de carro porque não tem segurança ali. Isso tá exagerado, né? A gente quer, de repente, começar a ir para o trabalho de bicicleta, né? Tem aí uma facilidade para o trabalho de bicicleta. Mas, nossa, aconteceu um acidente e como é que vai ser? Daí quando eu for atravessar aqui essa avenida perigosa, e aí você começa a colocar um monte de coisa e nunca na vida nada tá 100% seguro. Nós precisamos ter, sim, segurança, mas no equilíbrio. Quando isso foge do equilíbrio, nós somos comandados por essa necessidade. Ou seja, somos comandados pelo nosso ego. Porque essa necessidade é de quem? É do ego. Então eu quero que vocês coloquem aí de 0 a 10, vai colocando, eu vou falando, eu vou fazer um passeio nas 4 necessidades e eu quero que tu vá ouvindo eu falar e exemplificando e colocando aí uma nota de 0 a 10, o quanto tá essa necessidade em ti fora do equilíbrio, de 0 a 10, a necessidade do reconhecimento, a necessidade da segurança. E agora nós vamos para a terceira necessidade que eu vou falar, que é a necessidade da mudança. De 0 a 10, o quanto tu tem necessidade de mudar toda hora as coisas na tua vida? Mudança é bom, sim, ela precisa existir. Mas o quanto essa necessidade, ela tá exagerada, que tu começa uma coisa e não para, e já muda para outra. Tu começa um curso, muda para o outro, um livro, muda para o outro. Às vezes uma relação e não tem paciência de entender o que aquela pessoa te traz de aprendizado, o que tu traz para ela e aí já muda para outra, porque é sempre muito mais fácil. O nosso ego, ele tem necessidade de estar entusiasmado, de estar naquele entusiasmo do início. Então, quando passa aquele entusiasmo do início, nós queremos mudar, porque o ego ele quer prazer imediato, é para agora, não é para daqui a um tempo. Ele quer para agora, sabe? Ele quer matar a fome dele agora. O nosso ego, ele tem uma necessidade de mudança. Essa necessidade é dele, não é nossa, tá? Então, de 0 a 10, o quanto tu tá te vendo aí numa necessidade de mudança sem motivo, sem sentido. E agora a gente vai para a terceira, que é da pseudoconexão. Essa necessidade é um pouco parecida com a necessidade de reconhecimento, mas que é uma necessidade de uma conexão não real com as pessoas, sabe? Uma conexão que não é real. A gente tem uma carência excessiva, uma vontade de ter o controle, de ficar perto, mas de ter assim aquela pessoa agarrada ali. É uma pseudo-conexão, uma conexão irreal, porque a conexão real, ela não precisa, né, de exageros, ela tem um equilíbrio. Então, quando isso passa, é uma necessidade do nosso ego que está em desequilíbrio. E aí vou pedir para você colocar aí também, e aí a gente dá uma paradinha aqui e vou pedir para vocês colocarem aqui o dedinho nesse aviãozinho e encaminhar para pessoas que você acha que seria interessante elas estarem ouvindo. Não vai sair daqui da live se você fizer isso. Vai só ir lá e clicar ali em 3 pessoas que você achar, tá bom? Nós estamos aqui para compartilhar o quê? Conhecimento. E agora a gente já vai entrar nesse assunto compartilhar. Por quê? Porque depois de a gente colocar a nota aí nas necessidades que nós estamos tendo que não são nossas, nós vamos entender quais realmente são as nossas necessidades reais da nossa existência. O que a nossa essência, que somos realmente nós, em espírito, onde somos centelha divina, deuses em embrião. O que nós, como deuses em embrião, temos necessidade, porque somos deuses em embrião. Lembra Jesus? Eu não sei se vocês acreditam, mas ele é o meu grande mestre. E uma vez ele estava andando com seus discípulos e os seus discípulos, assim, né, maravilhados com aqueles milagres que ele estava fazendo e perguntaram: mestre, né, como que pode
fazer tudo isso, né? Eles não conseguiam fazer. E aí Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. É desse Deus em embrião que eu tô falando aqui, onde nós somos deuses. Somos criados à imagem de Deus, ou seja, temos uma semente divina em nós, com todas as virtudes que nós necessitamos para viver essa existência com paz, com alegria de viver, alegria genuína, né? Felicidade. E aí eu coloquei ontem um post daquele filósofo Sérgio Portela, que eu amo, né? Não sei se vocês gostam dele. E ele ali falava que ter alegria de viver, ter felicidade, não é que a gente vai ficar uma bobada, que a gente vai acordar, né? Tipo, como se não tivesse problema, não. Mas a felicidade genuína que tanto eu falo em todos os momentos que é possível eu falar. Por quê? Porque nós temos condição de ter alegria de viver e de ter essa felicidade genuína. Essa sim somos nós. Acordar e que mesmo durante períodos que nós passamos de caos, nós ali entendermos que existe motivo para ser grato e ser alegre, porque tá tudo sob um controle maior que a gente, né? Então vamos lá? Vamos para a necessidade real, para as nossas necessidades reais, que é quem deve comandar a nossa existência. As necessidades reais da nossa essência são evoluir, estar crescendo, progredindo, evoluindo em todos os setores da nossa existência. Nós temos essa necessidade, e essa sim é uma necessidade real, porque quando a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Em qualquer setor da nossa existência. Só um pouquinho, deixa eu tomar um pouquinho de água. Desculpa. Nos últimos dias eu tenho falado bastante, porque eu tô entregando também imersão aqui em casa e fazendo a live. Então tô falando ainda mais do que eu já falo. Essa necessidade de evolução, necessidade real da nossa essência, ela diz de a gente estar sempre evoluindo, sempre crescendo. Né? E aí a gente nesse momento para e olha para depois colocar aqui no nosso caderninho se a gente está evoluindo, sabe? A gente faz um passeio nos setores da nossa existência, na nossa saúde, a gente está evoluindo na nossa saúde, a gente está crescendo, a gente está progredindo no nosso cuidado com o nosso corpo emocional, né, com as nossas emoções, a gente está buscando entender e gerenciar essas emoções, a gente está evoluindo nisso. No nosso intelecto, nós estamos buscando aprender mais para nos tornar seres humanos melhores, profissionais melhores, mães melhores, pais melhores, esposo, esposa, amigos, profissionais, né, que eu já falei. Estamos evoluindo. Estamos evoluindo na nossa maneira de nos comunicar, buscando aprender a encontrar a maneira certa para colocar as palavras. Nós estamos evoluindo na nossa existência como um todo, na nossa espiritualidade, na busca, nessa conexão com Deus. Nós estamos evoluindo nas nossas finanças, no gerenciamento dessa energia chamada dinheiro, que nós precisamos para viver aqui na Terra onde estamos. A gente começa a observar e a gente começa a dar uma nota pra gente. De 0 a 10, o quanto a gente tem evoluído. O quanto nós temos evoluído. Tá? Então, essa é a primeira necessidade. E tem uma segunda necessidade do nosso espírito, que é a nossa necessidade de compartilhar. Fomos criados, fomos projetados, fomos pensados para compartilhar. Toda vez que nós nos colocamos dentro de uma caixa, nos fechamos para a vida e deixamos de compartilhar, nós nos entristecemos, nós morremos. Temos muitas pessoas aqui andando para lá e para cá, a gente sai na rua, e que elas não estão mais vivas. Elas só estão ali, isso aqui, movidas a remédio, a substâncias, para continuar existindo, para continuar vivendo, mas não existindo.
Muitas pessoas estão assim. E por quê? Porque não estão nutrindo em si a necessidade real da sua essência, que é contribuir. Fomos projetados para contribuição. Fomos pensados para contribuir. Nós precisamos contribuir. Contribuir com o quê? Eu não tenho nada. Contribuir com o que tu tem, porque sim, todos nós temos o que contribuir. O que falta para o outro é o que tem em excesso em nós. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender isso. E aí volta lá na live de ontem, que lá tem uma explicação de um dos pontos que nos faz, que é a inferioridade, que é quando nós estamos na inferioridade e que a gente não entende que pode e que tem como contribuir. Todos nós temos. Se estamos aqui, é porque temos. Então, contribuir com o quê? Contribuir com a minha maneira de ser, contribuir com o meu saber. Todos nós sabemos algo que o outro precisa aprender, com meus dons divinos. Muitas vezes eu tenho um dom de arrumar alguma coisa. A minha filha, ela tem o dom de chegar e deixar o ambiente mais bonito. Ela muda um quadro de lugar, um móvel, e aquilo, nossa, meu Deus, era só isso. Eu não tenho esse dom, então eu preciso do dom dela. Se ela se fechar e disser assim, não, isso é uma coisinha que eu tenho, né? Eu faço aqui na minha casa, mas ninguém precisa disso não, tem decorador para isso, tem design, sei lá como é que é o nome, né? E aí ela se fecha e não contribui. E aí ela vai murchando, porque se foi dado uma virtude para ela, um talento, é para que ela dê, é para que ela contribua. Muitas vezes essa contribuição vai ser remunerada, não interessa. Interessa que tu te doe, que tu coloque para fora aquilo que tem dentro de ti, que tu nem precisa fazer força. Entende? Que tu nem precisa fazer força para algumas coisas que a outra pessoa tem que fazer muita força. Qual é o teu dom? Quais são os teus dons? O que tu traz? O que tu trouxe para essa existência? Porque todos nós trouxemos. Deus é sabedoria. Ele não fez nada diferente, nada errado. Ele fez todos nós diferentes, sim. Mas ele não fez nada sem dom, sem talento. Porque ele colocou em nós essa necessidade para que a gente florescesse onde a gente está. E nós aqui, enquanto irmãos que somos, nos ajudassem mutuamente. O que eu não tenho, eu te dou, e o que tu não tem, tu me dá. E aí a gente olha em volta da nossa família, das pessoas que a gente, querendo ou não, tem que conviver. E a gente começa a perceber, nossa, ele tem isso, realmente eu não tenho. Aqui em casa, o meu marido, Marcos, ele é quietinho, ele é calmo. Muito tempo do nosso relacionamento eu passei sem entender que aquilo ali era uma contribuição dele para mim. E ele fala, sabe? Ele fala, Andréia, calma, vamos esperar. Eu sou mais agitada, eu sou mais comunicativa. E aí o que acontece quando a gente começa a compartilhar, a usar essa necessidade? Eu começo a ajudar ele, a auxiliar ele onde ele não sabe, onde ele não consegue, comunicando. Eu resolvo as coisas que precisa de comunicação, faço as ligações, os contatos com as pessoas. E ele não, ele me coloca na calma, ele diz, espera, isso daqui tem que dar o tempo. Às vezes um colega de trabalho, ele é mais analítico, ele sabe mais fazer uma planilha, ele é bom nisso. Enquanto tu não, tu é mais comunicativa, né? Tu consegue lidar bem com as pessoas, como uma boa gerenciadora de emoções, tu consegue ali conduzir melhor uma reunião, dar uma informação, fazer um contato. Então, percebe como todos nós, se a gente compartilhar, as coisas vão se encaixando. Porque se eu estiver evoluindo e compartilhando, eu estou nutrindo as necessidades do meu espírito e aí eu sou feliz. E aí eu tenho alegria de viver porque é bom.
É um sentimento bom que dá aqui quando a gente vê que a gente está compartilhando, sabe? Sem necessidade de reconhecimento, porque se eu de vez de eu nutrir, suprir a necessidade do meu espírito, que é quem eu sou, e for lá e dar atenção para a necessidade do meu ego, que está doente e precisa de educação, eu vou para a necessidade do reconhecimento e não faço. Porque se eu falar, se eu fizer, se eu mostrar o meu talento aqui, se eu ajudar aqui e não me aplaudirem, não me agradecerem, eu paraliso. Entende a diferença das necessidades? Então, nesse momento, eu acredito que tu já deva ter dado uma nota de 0 a 10, o quanto que tu tá agindo na tua vida, vivendo, existindo pela necessidade, pelas duas necessidades que são do teu espírito, que é evoluir e compartilhar. E aí, diante agora dessa informação, todas essas informações, nós já temos aí no caderno um balanço. A gente já entendeu aí se a gente está sendo comandado pelo nosso ego, que está doente e precisa também de educação, que é por isso que a gente está nesse hospital escola, ou se a gente está sendo comandado pelo nosso espírito, onde somos essência. Com as notas que a gente deu aí, a gente consegue entender quem está comandando quem. E o que fazer? E o que fazer se eu olhar para isso aqui e entender que quem está comandando a minha existência é o meu ego? Tomar a decisão! Não foi por isso que a gente veio aqui hoje? Tomar a decisão. Tomar a decisão. A partir de hoje eu não quero mais ser comandada pelo meu ego. Eu quero, como essência divina que eu sou, o eu sou, comandar o meu ego. Eu quero aprender a curar o meu ego. Eu quero aprender a educar o meu ego, porque eu tenho condições para isso. Porque eu sou essência divina. Eu tenho todos os atributos e virtudes de que eu necessito para viver essa existência com paz, com alegria de viver, com gratidão, com contentamento, com preenchimento, me sentindo preenchida, sem precisar de reconhecimento, sem precisar de segurança, porque a minha segurança está em mim, em quem eu sou. Sem precisar de mudanças contínuas, porque eu tenho paciência, eu sei esperar. Eu entendo que há um tempo certo para todas as coisas. Sem precisar de conexão que não existe, pseudo-conexão, conexões irreais. Eu tenho o poder de decidir agora se eu quero continuar sendo comandada por um ego doente e mal educado, ou se eu quero assumir a responsabilidade da minha existência. Bater no peito e dizer, eu sou, tá bom, chega, eu quero ser comandada por essa essência divina que eu sou. Eu quero assumir a responsabilidade pela minha existência, que não cabe a ninguém assumir, cabe só a mim. Chegou o momento da decisão, porque quando a gente olha, que foi ontem, a gente coloca clareza, a gente olha para isso, depois é preciso mapear, que é o que a gente fez aqui, e decidir. E muitas vezes a gente vai entender, olhando para isso, que é impossível fazer isso sozinho. Que a gente precisa de ajuda e ok, a gente vai buscar ajuda, porque isso faz parte da nossa cura. Isso faz parte de um movimento de auto-amor, de entender que a gente precisa de ajuda. Que sozinha a gente não consegue e é por isso que a gente está aqui. E é por isso que Deus colocou em nós essa necessidade de compartilhar. Porque tem alguém que pode compartilhar contigo o que tu precisa. Te ajudar a curar essas dores, esses blocos de dor que existe dentro do teu ego. Ok, gente? Tá todo mundo conseguindo
Deixa eu ler um pouquinho vocês aqui. Gil colocou aqui, no caso de pessoas ingratas, também estamos trabalhando o ego. Gil, o que acontece? Quando a gente vê essa pessoa como ingrata, a gente está na necessidade de reconhecimento. Entende? Porque se eu não tiver com a necessidade do reconhecimento, não é tua em essência, do ego. Então, se isso tá te ferindo, é porque abriu aí um bloco de dor. E aí tu começa a ver com o ego. Quando a gente se importa com a ingratidão do outro, nós estamos na necessidade do ego. Porque nosso espírito, quem é em essência, não precisa do reconhecimento e da gratidão do outro. Nós não precisamos, entende? Mas tá tudo bem, tá? Nós estamos aqui, todos nós, encarnados, trabalhando isso. O bom é perceber, é entender, é olhar e dizer assim, ah, tá. Então, se eu tô necessitando tanto dessa gratidão, se tá me ferindo tanto essa ingratidão, é porque quem tá comandando aqui a minha vida não sou eu em essência, é o meu ego. Entende? E o ego tá o quê? Doente e mal educado. E qual que é o teu dever como ser humano, como uma centelha divina, como um ser maravilhoso que Deus criou, cheia de dons, talentos, cheia de vida? Educar o teu ego doente. Então, quando a gente olha para isso e isso nos fere, o que a gente faz? Busca a cura. Busca a cura. Vai buscar o conhecimento. Vai buscar a espiritualidade. Entende? É isso, que isso já é um olhar. E toda a clareza é o início da cura. E a gente decide se quer continuar ou não. A gente dá um basta, não quero mais. Eu quero hoje ser comandada pela minha essência, que não tem essa necessidade. Que não quer saber se o outro vai me agradecer, bater palminha ou não. Porque quando eu compartilho de coração. Eu não estou preocupada com isso. Isso não me preenche. O que me preenche é eu estar compartilhando, só isso. É só o meu compartilhar, só de abrir, sabe, de fazer, pronto. E aí a gente vai ter que aprender. E quando tá difícil, a gente precisa procurar ajuda. Entende? É isso. É sobre isso, Gil. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem, porque quando tu tá fazendo o bem genuíno, o amor incondicional, que é o amor que Jesus vem ensinar, não existe necessidade de retorno. Eu só faço. Se vai vir, não é um problema meu. Entende? O problema é do outro. Porque pode ter certeza. Existe um direcionamento para tudo. E quando a gente compartilha, quando a gente usa essa necessidade, supra essa necessidade do nosso espírito, só em compartilhar já é o nosso presente, já é a nossa, entendeu? Já é o prêmio. O prêmio é compartilhar, a gente não quer saber se volta. Entende? E aí a gente toma a decisão de cuidar de nós. A decisão de educar esse ego, de buscar maneiras, tratamentos, informações, pessoas, mudar hábitos. São muitas coisas que acontecem aí, tá? E muitas vezes não adianta você assistir essa live, né? E olhar para tudo isso, tá, mas agora o que eu faço? Né? Porque essas necessidades, elas precisam ser curadas. O nosso ego, ele precisa ser curado. A gente precisa reprogramar também essas crenças que nós trazemos lá daqueles formadores dele. Tá bom? Então, para isso, a gente busca ajuda. Tá? E aí,
Eu vou pedir para quem tá entrando agora, eu agradeço Maria que tá entrando agora, mas a live tá acabando, e aí eu vou pedir para voltar, daqui a pouquinho ela vai estar lá no feed e assiste, vai lá, comenta, coloca aqui para mim, então quem tava aqui, um insight, alguma coisa assim que caiu a ficha, sabe? Cair a ficha é bem antigo, né, gente? Quando a gente fala caiu a ficha, é porque a gente tá bem velhinha já, mas eu já sou, ó, antiga, que eu sou lá do tempo da ficha. Então coloca aqui pra mim se caiu alguma ficha, se surgiu aqui, deu aqui, nossa, é isso. Em uma palavra, em duas palavras, coloca aqui pra mim só pra eu saber se eu consegui ser clara, sabe? Se tu conseguiu entender a mensagem de hoje. E quem não assistiu, né? Quem não conseguiu chegar a tempo, que a live começou às 7, vai voltar, porque daqui a pouquinho ela vai estar no feed, vai voltar, vai assistir e vai colocar lá pra mim nos comentários, tá bom? Combinado assim? Vocês conseguiram entender? Isso, gente. Então tá bom. E aí também, qualquer coisa que não entendeu, né, mas que também não quer colocar aqui, pode colocar lá no direct que eu vou responder na medida do possível. Hoje eu tenho uma imersão para entregar. E o que é essa imersão, né, que eu tanto falo? É uma imersão de autoconhecimento e alinhamento de vida. O que a gente faz lá? A gente olha para esse ego, a gente entende esse ego e a gente vai administrar todos esses buracos, né, que a gente tem, que eu falei aqui alguns. Ai, obrigada, Júnior, saudade, beijo. Depois tu assistiu tudo? Que bom. Tá, então o que a gente faz na imersão? A gente, o que eu faço ali contigo, né? É um ajuste, é um entendimento, é um olhar para essas dores, para esses buracos, tratar, fazer uma reprogramação, porque às vezes a gente quer, né, mudar, eu quero mudar, já entendi, mas não consigo. Então é preciso de olhar, de mapear, de entender todo esse ego, né? Entender tudo, aonde que tá no excesso, aonde que eu sou professora dessa escola e aonde que eu sou aluna nessa escola, aonde eu vou ajudar a curar nesse hospital e aonde eu vou receber a cura nesse hospital. Isso a gente faz lá. E a gente também faz uma reprogramação, tirando todas aquelas crenças, aquela programação que foi feita pelos nossos pais, pelas nossas vivências passadas, pela cultura, pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa escola, e a gente reprograma tudo e faz uma nova programação de acordo com a verdade, com a realidade do que as coisas realmente são. A gente faz o alinhamento da tua vida como um todo e trata, né? Porque tem no último dia é um tratamento com terapias sutis para tratar tudo isso que nós não conseguimos, porque precisamos de tratamento. Tá? Então é isso que eu vou fazer hoje, que eu tô continuando, né? Que foi ontem, hoje e amanhã com a cliente. E aí, essa é a imersão, tá? É o tratamento disso tudo aqui que eu tô trazendo para vocês. Então, quero agradecer a presença de todos e pedir que, se gostarem, compartilhem, sabe? Muita gente precisando clarear, muita gente precisando decidir, porque quando a gente não tem o entendimento, fica difícil, a gente continua vivendo nesse automatismo. E às vezes passa uma existência inteira sem ser feliz, sem ter a alegria de viver, sabe? Sem estar no comando, sendo a autora da própria história, tá? Então, eu agradeço a todos vocês e mais uma vez, tá entrando ainda gente aqui, eu agradeço, mas peço que assista então o replay da live, que daqui a pouquinho vai estar lá, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã nós temos às 7 horas da manhã a última live dessa série de 3 lives sobre despertar,
Beijo, fiquem com Deus.